Oi, gente, dando continuidade na nossa próxima aula. Agora a gente vai falar sobre escolha reprodutiva, consentimento e barreiras de escolha, né? A escolha reprodutiva, ela é um direito humano fundamental, né? E ela envolve o quê? A possibilidade de decidir livremente se quer ou não ter filhos, de quando quer tê-los, de quantos, né? Filho deseja e, né, acessar os meios necessários para concretizar essa decisão. Mas as escolhas reprodutivas, elas não acontecem de forma isolada, né? Como a gente viu na última aula, vários fatores influenciam as escolhas. Elas são influenciadas por fatores sociais, econômicos, culturais, territoriais e institucionais, né? Que podem ampliar ou restringir a autonomia das mulheres, né? E na aula de hoje a gente vai discutir um pouco a relação entre consentimento, autonomia e vulnerabilidade, né, promovendo uma reflexão crítica sobre as condições necessárias para que as escolhas elas sejam verdadeiramente livres. Então, escolha reprodutiva, né? Quando a gente reflete sobre os direitos reprodutivos, algumas perguntas elas são fundamentais, né? Quem decide sobre a reprodução? Em quais condições as decisões elas são tomadas? E todas as pessoas possuem as mesmas oportunidades de escolha, né? Então, essas questões elas revelam que escolher ela não é apenas um ato individual, né? As decisões elas são influenciadas por condições sociais, culturais e institucionais em que cada mulher ela vai estar inserida, tá? E o que seria a escolha reprodutiva? A escolha reprodutiva vai se referir ao direito de decidir se quer ter filhos, se não quer, quantos filhos ter, quando engravidar, quais métodos contraceptivos utilizar, né? E como conduzir o seu processo reprodutivo, né? Esse direito está diretamente relacionado à autonomia corporal e à dignidade humana. Então, toda escolha é realmente livre? Nessa imagem, ela traz esse questionamento. Cada mulher tem uma história, cada escolha tem um significado. Então, a escolha reprodutiva, ela está se referindo justamente a esses questionamentos. Ter ou não filhos, usar métodos contraceptivos, esperar, ter filhos agora, cuidar da minha saúde, e o que faz sentido para a minha vida agora. Tá? E a gente precisa trazer, né, o conceito de consentimento na saúde, que é um princípio ético e jurídico fundamental, né? Então, tradicionalmente, a gente considera que existe o consentimento quando? Quando eu tenho uma decisão voluntária, quando eu tenho uma informação adequada, quando eu tenho liberdade de escolha e quando eu tenho autonomia, né? Mas será que todas essas pessoas elas escolhem em condições iguais? E aí, né, o consentimento, ele não pode ser reduzido à assinatura de um documento, né? Ele depende da existência de condições concretas que permitam, tá, a pessoa compreender, refletir e decidir livremente, né, sobre isso. Então, a gente tem um ideal de pessoa autônoma, que é uma noção clássica da autonomia, né? Então, o consentimento, ele pressupõe o quê? Que a pessoa compreende as informações, que a pessoa possui liberdade para decidir, que a pessoa pode aceitar ou recusar e que ela tem acesso a alternativas reais. Mas, na prática, a autonomia ela é influenciada por fatores sociais, econômicos e culturais, né? E aí? O que acontece quando as pessoas que vivem em contextos marcados por pobreza, racismo, desigualdades territoriais ou limitações de acesso aos serviços, né? A liberdade de escolha ela pode ser significativamente reduzida, tá? E aí a gente vem, né, o que pode limitar as escolhas? As vulnerabilidades, né? Então, as decisões reprodutivas, elas podem ser impactadas por diferentes tipos de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade ela é uma categoria fundamental porque ela tem o poder de invalidar o consentimento, né? Então, eu tenho vulnerabilidades, né, individuais que envolvem a idade,
deficiências e dificuldades cognitivas. Então, está ligado à suposta capacidade natural, né, que impediria o discernimento, por exemplo. Eu tenho vulnerabilidades sociais, né, que envolvem pobreza, racismo, desigualdade de gênero. Eu tenho vulnerabilidades institucionais, né, que é a falta de serviço, as barreiras de acesso e as ausências de ações contraceptivas, né? Então, eu vou ter assimetrias de poder e desigualdades sociais que vão limitar a capacidade, né, de resistência ou de dizer não, por exemplo. E eu tenho, além de tudo, vulnerabilidades na Amazônia, né, que são diferentes de outras vulnerabilidades. Eu tenho grandes distâncias territoriais, eu tenho um transporte fluvial limitado, principalmente quando eu falo de eventos climáticos como seca e cheia. Eu tenho barreiras linguísticas por ter vários idiomas dentro de uma mesma região. Eu tenho acesso irregular ao serviço quando eu falo de comunidades ribeirinhas que não têm acesso, por exemplo, à atenção básica. E eu tenho desigualdades, né, étnico-raciais. Então, o sujeito, às vezes, ele não possui alternativas reais e aceitáveis, né, e acaba se submetendo a determinada situação por não ter alternativas. Exemplo, né? Imagina uma mulher que opta pela laqueadura. Se a gente fosse questionar por quê, né? Por que ocorre essa decisão? Por que ela decidiu isso? Tá? Ela realmente deseja o procedimento? Ou ela só decidiu isso porque ela não consegue acessar outros métodos contraceptivos? Ou porque ela teme uma nova gravidez, né? Ou porque ela sofre pressão familiar? Ou ela enfrenta alguma dificuldade econômica, né? Quando existem poucas alternativas disponíveis, surge essa questão ética importante, né? Uma decisão é totalmente livre quando existem poucas alternativas e barreiras de acesso? E aí, eu trago aqui um estudo de caso para exemplificar para vocês melhor, né, as barreiras de acesso aos direitos reprodutivos, né? Vou ler aqui para vocês. Então, Maria, 27 anos, é uma mulher ribeirinha, negra, residente em uma comunidade localizada às margens do Rio Purus, no interior do Amazonas. Ela é casada há 8 anos, mãe de 2 filhos, com renda familiar proveniente da pesca artesanal e de programas sociais. Ela enfrenta dificuldades. Ela decide realizar uma laqueadura, pois considera sua família completa e enfrenta dificuldades financeiras para criar mais filhos, né? Então, ao procurar a unidade básica de saúde, Maria inicia uma trajetória marcada por diversos obstáculos que revelam a distância entre o direito garantido pela legislação e a sua efetiva concretização. Então, Maria, a gente vai agora destacar quais são as barreiras enfrentadas pela Maria quando ela toma a decisão de fazer uma laqueadura, tá? A primeira barreira são as barreiras geográficas e logísticas. Então, a Maria, né, ao procurar a unidade de saúde local, é informado para ela que esse procedimento só é realizado na unidade de referência que é em Manaus, a 600 quilômetros de distância, tá? E isso já é uma barreira, né? Isso já vai dificultar o acesso da Maria à laqueadura. Então, eu tenho, né, ela, para comparecer às consultas exigidas, ela vai precisar viajar 2 dias de barco, né? Ela vai precisar arcar com as despesas de alimentação e hospedagem. Ela vai ter que deixar os filhos sob o cuidado dos parentes e ela vai ter que ausentar-se das atividades que complementam a renda familiar, né? Então, e se ela não consegue fazer isso, quando a gente tem, por exemplo, a seca ou a cheia, a gente tem a suspensão do transporte fluvial, ela perde uma consulta e é reiniciado tudo de novo, tá? Então, o direito, ele existe, mas a distância geográfica transforma o acesso em um privilégio para poucas mulheres, né? A segunda barreira que a gente pode identificar nesse caso é a barreira econômica. Então, durante o período de espera para cirurgia, a OBS, por exemplo, não tem enfrenta o desabastecimento de anticoncepcional injetável e preservativo.
sem recurso para comprar regularmente um método contraceptivo na farmácia, ela passa meses sem proteção, né? Adequada contra uma gravidez não planejada e não desejada. Então, ela não tem recurso financeiro, né? Isso é uma barreira econômica, e os custos da viagem à capital vão comprometer a renda, né? E o orçamento familiar. Então, a vulnerabilidade econômica ela vai limitar a autonomia reprodutiva, mesmo quando os serviços são teoricamente gratuitos, por enfrentar a questão, né, da barreira econômica. Tá? Então, se o serviço não tem, ela teria que comprar. Se ela não tem dinheiro para comprar, ela fica, né, desprotegida, ela não tem acesso, né, a métodos contraceptivos. A terceira barreira é a barreira institucional e jurídica. Então, quando ela consegue finalmente chegar ao serviço de referência, ela descobre que os profissionais desconhecem as alterações da lei de 2022, né, que fala sobre a laqueadura. E o profissional ele vai impor uma autorização formal do marido para realizar a laqueadura, né? É mais uma barreira, tá? Posteriormente, outro profissional vai solicitar documentos e etapas que não são previstas na legislação, prolongando ainda mais o processo, né? E aí a Maria vai se sentir confusa, insegura sobre os seus próprios direitos, né? Então, a desinformação institucional, ela também funciona como uma barreira tão eficaz quanto a ausência do serviço. Se eu, enquanto profissional de saúde, eu não estou por dentro das legislações e dos direitos reprodutivos, eu posso ser uma barreira para a mulher acessar os seus direitos reprodutivos. A outra barreira que essas mulheres enfrentam muito é a barreira ideológica e religiosa, né? Durante a consulta, o profissional ele vai questionar, mas você ainda é jovem, se você se separa e seu próximo asilo quiser ter mais filhos, né? Eu questiono essa mulher e eu imponho as minhas crenças e a minha ideologia para essa mulher, né? E isso, como a gente falou na outra aula, é um controle de corpos, um controle, né, reprodutivo. Né? Ou então, Deus sabe o momento certo de aumentar a família, confia nele, né? Não precisa fazer isso. E até desencoraja a mulher a fazer. Né? Então, embora apresente todos os critérios legais para realizar o procedimento, Maria percebe que suas escolhas estão sendo avaliadas a partir de valores pessoais dos profissionais e não por critérios técnicos. Né? Então, o atendimento ele gera constrangimento nessa mulher, ele gera culpa, ele gera o sentimento de incapacidade de decidir sobre o próprio corpo. Então, convicções morais e religiosas, elas podem interferir indevidamente no exercício dos direitos reprodutivos. Tá? E aí, né, nessa história, a gente tem um desfecho favorável, mesmo após longos 2 anos, entre viagens, cancelamentos, exigências indevidas e dificuldades financeiras, ela consegue realizar a laqueadura. Mas muitas Marias, elas não conseguem, por conta de todas essas barreiras, tá? E ao avaliar sua experiência, ela fala que a lei dizia que eu tinha direito, mas parecia que eu precisava provar isso o tempo inteiro. E aí, o que são as barreiras de acesso, né? Então, as barreiras de acesso são obstáculos que vão dificultam e impedem que as pessoas usufruam de direitos, serviços e políticas públicas que lhes são garantidas legalmente. Né? No campo da saúde, essas barreiras elas vão limitar o acesso oportuno, equitativo e integral aos serviços, afetando especialmente as populações em situação de vulnerabilidade. Né? Então, no contexto de direitos sexuais e reprodutivos, as barreiras de acesso eles vão apresentar fatores que dificultam a obtenção de informação. A métodos contraceptivos, atendimento pré-natal, parto humanizado, aborto ilegal, esterilização voluntária e outros serviços relacionados à saúde reprodutiva. Então, qualquer obstáculo que dificulta ou impede as mulheres de usufruir esses direitos, eles são barreiras de acesso. Tá? Barreiras geográficas, eu vou ter então, né? Barreiras geográficas relacionadas a distâncias físicas entre as pessoas e serviços, né? Como é o caso de comunidades isoladas, como é o caso de mulheres que precisam fazer longas viagens, como é o caso de na Amazônia, falta de transporte na seca, que é muito difícil, e os custos de deslocamento que às vezes essa mulher precisa ter
para conseguir acessar o serviço, né? A gente tem as barreiras econômicas, que são relacionadas às condições financeiras, né? Às vezes é falta do recurso para o transporte, para ir a uma capital. Custos indiretos do tratamento. Então, se na comunidade não tem um anticoncepcional, ela vai precisar comprar. E se ela não tem dinheiro, ela vai ficar sem. A perda de renda para comparecer ao serviço. Então, no caso da Maria, ela precisava não trabalhar, ela trabalhava com a pesca. Se ela não trabalha, ela não tem renda, porque ela precisa acessar o serviço de saúde. A gente tem barreiras institucionais, né, que estão ligadas ao funcionamento do serviço e aplicação das leis. Então, eu tenho burocracias excessivas, eu tenho falta de profissionais, eu tenho demora nos atendimentos, eu tenho interpretações restritivas da legislação, como foi o caso que a gente apresentou da Maria. O profissional ele não tinha acesso à lei atual de 2022 sobre laqueadura e queria impor para ela a autorização do marido como uma forma, né, para ela conseguir fazer a laqueadura. E a gente tem as barreiras ideológicas e religiosas, que são relacionadas a crenças, preconceitos, discriminações, né? Então, são julgamentos morais por parte dos profissionais de saúde, a recusa do atendimento, né? E a influência de valores pessoais sobre decisões profissionais. E aí, a justiça reprodutiva, então, ela não acontece no vazio, né? Ela reconhece que a autonomia depende das condições concretas de vida da pessoa, né? E para que a escolha seja realmente livre, é necessário garantir acesso à informação, acesso aos serviços, respeitar a cultura, né? Ausência de coerção e alternativas reais. Então, se a autonomia depende de condições concretas de vida, qual que é o papel do profissional de saúde nesse processo, né? O que eu, enquanto profissional de saúde, eu posso fazer para ajudar essa mulher a ser de fato autônoma e ter de fato direito a uma escolha, né? Então, o papel do profissional de saúde, ele deve, né, fazer o quê? Ele deve, primeiro, reconhecer as desigualdades e assimetria de poder, né? Entender que a relação médico-paciente, a relação profissional de saúde-paciente, ela é intrinsecamente assimétrica. Então, eu tenho o profissional de saúde num papel de superioridade e o do paciente de inferioridade. Eu preciso reconhecer isso para eu tentar igualar, né? E garantir que esse sujeito ele tem informações claras e acessíveis, né? Eu preciso respeitar a autonomia dessa pessoa, tá? Um paciente, por exemplo, eu preciso aceitar o sim desse paciente, eu preciso aceitar o não desse paciente. Se essa paciente não quer fazer uma laqueadura, eu preciso respeitar a autonomia desse sujeito. Ou se essa paciente não quer um método de contraceptivo de longa duração, eu não posso impor, eu preciso respeitar, tá? Eu preciso evitar expressões explícitas ou implícitas, né? Eu preciso reconhecer a vulnerabilidade desse sujeito, né? Mas eu não devo tirar a autonomia dele por conta disso. O desafio é oferecer proteção sem presumir que o paciente ele é incapaz ou irracional, apesar das suas vulnerabilidades, tá? E o profissional de saúde, né? Quando a gente fala da prática ética, eu preciso o quê? Eu não devo decidir, né, por essa mulher. O meu papel enquanto profissional de saúde é fornecer o suporte para que essa decisão seja tomada de forma consciente, livre e informada, tá? Então, a escolha reprodutiva ela só vai ser plena quando o consentimento ele não é apenas uma formalidade, né, mas resultado de um contexto onde eu consiga, onde a vulnerabilidade desse paciente foi reduzida pelo acesso de recursos, informações e alternativas reais. Eu preciso entender, né, que o consentimento ele vai além da assinatura de um papel e de dizer sim, né? Ele vai envolver informação compreensível, a pessoa ela deve compreender o que está sendo proposto, a pessoa deve decidir livre de coerção, né? Livre de pressão. A pessoa deve ter alternativas concretas, né? Devem existir outras opções
para a escolha. Não pode haver ameaça, não pode haver manipulação ou indução. E as decisões, elas devem considerar valores, crenças e os modos de vida das pessoas, né? E o consentimento, ele é pautado em 4 pilares, né? Então, ele é um processo baseado em quê? Em diálogo, né? Então, é preciso conversar abertamente sobre os desejos, os limites, as expectativas, né? É o primeiro passo para relações saudáveis e seguras. Isso é o papel do profissional de saúde, né? Ele precisa ser baseado na compreensão. Eu preciso garantir que a pessoa entendeu as informações, né? É fundamental a pessoa entender o que está sendo proposto, com informações claras, acessíveis e sem manipulação. É baseado na confiança, né? O consentimento, ele só existe quando há um ambiente de respeito, segurança emocional e transparência. E é baseado na autonomia, né? Então, eu reconheci a capacidade da pessoa em decidir sobre o seu próprio corpo, né? O seu tempo, os seus limites, sem pressões, chantagens ou manipulações, né? E eu preciso lembrar que o consentimento, ele pode ser retirado a qualquer tempo, a qualquer momento, por qualquer pessoa e por qualquer motivo. E isso deve ser respeitado. Se uma mulher hoje decide por fazer a implantação de um método contraceptivo de longa duração, né, que vamos falar aqui do Implanon, por exemplo, e passou um ano, ela decide tirar, eu preciso respeitar, porque um ano atrás ela consentiu, ela entendeu, mas ela tem autonomia para depois de um ano decidir que não quer mais. E eu, enquanto profissional de saúde, eu preciso respeitar, né? O consentimento, ele é uma forma de cuidado. E é importante a gente entender isso, né? Então, a escolha reprodutiva, ela só é plena quando as pessoas elas possuem informações, alternativas reais e condições para decidir sobre os seus corpos sem coerção, discriminação e desigualdades estruturais, né? Então, consentimento. Eu preciso, né, gravar agora. O consentimento, ele é um processo, ele não é apenas uma assinatura, né? As vulnerabilidades, elas limitam a nossa autonomia e a autonomia das mulheres vulneráveis, né? Então, não há escolha sem alternativa real. A vulnerabilidade, ela não vai eliminar a capacidade de decisão. Então, não é porque uma mulher está em vulnerabilidade que ela não pode decidir. Ela pode e ela deve, né? O gênero, a raça, o território e a pobreza, eles vão influenciar, sim, nas escolhas reprodutivas, né? E o cuidado ético, ele vai fortalecer a autonomia sem substituir a vontade da pessoa, que esse é o papel do profissional de saúde quando a gente trabalha com justiça reprodutiva. É garantir que a mulher ela tem acesso, que eu fortaleça a autonomia dessa mulher sem decidir por ela. Tá? E a reflexão que fica é: a justiça reprodutiva, ela exige muito mais do que escolhas, garantir escolhas, né? Ela exige garantir condições para que elas sejam realmente livres, tá, gente? É isso, né? E aqui, para finalizar, eu trouxe, né, um mapinha mental para a gente entender que escolha e consentimento, ele é além do sim ou do não, né? O consentimento, ele é um processo contínuo, informado, voluntário e respeitoso, e é sobre ter autonomia para decidir, né, e ser respeitado. Lembrando que o consentimento, ele tem que ser pautado na confiança, no diálogo, na autonomia, informações de qualidade e apoio, tá? A mulher precisa se questionar se ela quer, né? Quais são as opções que ela tem, quais os riscos e benefícios e o que é melhor para ela naquele momento, né? Então ela precisa entender que ela tem direito, entender todas as opções, procedimentos, riscos e benefícios. A sua decisão deve ser livre de pressões, de manipulações, de ameaças, né? É um processo contínuo, ela pode mudar de ideia a qualquer momento. Ela consentir uma vez não significa que ela vai consentir sempre. Ela tem que ter as suas decisões respeitadas, mesmo que seja diferente da equipe de saúde, da família, da sociedade, né? E ela precisa ter suas informações e escolhas protegidas, né? Então, o consentimento, eu preciso estar ciente que não é apenas dizer sim ou não.
Poder escolher a cada passo, né? Com informação, respeito e liberdade, né? E entender que a mulher tem direito a dizer não e mudar de ideia e ser respeitada por isso. Essas são algumas das referências e é isso.